Salve sodales! Nesse vídeo eu gostaria de comentar uma questão que eu recebi recentemente de um camarada que se interessa pela religião romana, que é a questão, a pergunta era a seguinte: se poderia usar o mesmo altar em casa, o mesmo larário, para se cultuar deuses quitônicos, junto com os deuses, os demais deuses que fazem parte do culto doméstico, né, como por exemplo Júpiter, Juno, os Lares, os Penates e por aí vai. Antes de tudo é necessário fazer alguns esclarecimentos sobre o que se entende como quitônico. Dentro desse vocabulário politeísta, né, essas discussões, costumamos usar algumas diferenciações, algumas categorias. Então, por exemplo, existe essa categoria quitônica. Quitônica vem da palavra grego ktonos, que se refere à terra, né, a parte da terra, e em latim a gente poderia chamar de telos, daí que vem a ideia de telúrico, né, são deidades telúricas. As deidades telúricas ou quitônicas, como preferirem, elas são relacionadas então à terra. Então, por exemplo, Plutão ou Hades, que é o deus do submundo, do mundo dos mortos, é uma deidade quitônica ou telúrica. Um outro exemplo, Proserpina ou Perséfone também, né, é uma deidade telúrica. Os Dimanes, que são os espíritos ancestrais romanos, são uma deidade telúrica porque eles ficam no reino dos mortos, são enterrados, né? O que mais? Por exemplo, podemos considerar Gaia ou a própria deusa Telos como uma deusa telúrica e por aí vai. Essa classificação de telúrica pode ser um pouco extensa, né? Mas nesse vídeo, por fins didáticos, eu vou fazer a distinção entre telúrico e celestial em relação à forma que esses deuses são cultuados, né? Então, por exemplo, na religião romana, quando se cultua uma deidade telúrica, em vez da gente usar o mano supina, que seriam as mãos para cima para fazer as preces, acontece de uma forma um pouco diferente. Nós nos ajoelhamos e colocamos então a mão esquerda no chão, encostamos a palma da mão no chão, porque estamos fazendo preces para os deuses telúricos, né? Então, se você vai fazer uma oferenda, por exemplo, aos Dimanes, os espíritos ancestrais, você faz uma prece então com a palma da sua mão no chão, justamente por uma questão que é onde essas deidades estão. Se fosse também uma oferenda, uma prece a Plutão, seria da mesma forma, a palma da mão no chão, né, teria que se ajoelhar e colocar a palma da mão no chão. Então, e tem uma outra característica importante no culto dos deuses telúricos, que aqueles deuses que estão no mundo dos mortos, no domínio de Plutão, as oferendas deles não podem ser compartilhadas pelos vivos, né? Então todas as oferendas, os sacrifícios que são dados nos ritos, geralmente no rito romano, eles são compartilhados também entre os presentes, né? Existe um tipo de banquete, um compartilhamento, mas quando se trata de deidades telúricas do submundo, essas oferendas não podem ser compartilhadas entre os presentes, elas precisam ser enterradas. Então o que deve ser feito? Deve-se cavar um pequeno buraco, né, um poço na terra e depositar essas oferendas, né? Então, por exemplo, quem tem quintal em casa, existe essa facilidade, né? Você pode cavar um buraco e depositar suas oferendas lá quando são para deuses telúricos, mas isso são em alguns poucos momentos durante o ano, durante o calendário, em que se honra os Dimanes. Agora, quando se trata de deidades celestiais, aí as coisas ficam um pouco diferentes, porque as deidades celestiais, as preces são feitas mano supina, para cima, né? São deidades do céu, ou deidades, em grego seria urânicas, né? Lembre do deus Urano, por exemplo. Então aí o culto dessas deidades mano supina, e as oferendas para essas deidades podem ser compartilhadas entre os presentes. E deidades celestiais, quando elas recebem oferendas, essas oferendas são queimadas, porque elas são queimadas, seus vapores sobem aos céus, né? Existe esse simbolismo aí da deidade celestial solar, por exemplo, né? O Júpiter, essa palavra Júpiter vem de Diaus Pater, que é uma deidade mais antiga, assim, reconstruída ainda europeia, que é o pai do céu, né? O pai dos céus. Então ele tem essa função celestial. Então, justamente por isso, por essa distinção de culto, o recomendável então é que os altares sejam atribuídos para funções diferentes dentro de casa. O seu larário, ele é um altar basicamente para um culto de caráter mais celestial, embora em alguns momentos você pode cultuar os Dimanes, mas esse altar não é assim dedicado aos manes, ele é dedicado aos Penates, aos Lares, a Júpiter, Juno, Jano, Vesta, essas deidades que têm um caráter mais
celestial. Então, justamente por isso, costuma-se se usar no larário um pano branco para cobrir, porque a cor branca tem essa característica de representar também uma coisa celestial. Se você quer cultuar deidades telúricas, né, quitônicas, o ideal seria um altar separado, dedicado apenas para essas deidades, para não ter algum tipo de confusão aí de domínios, né? Até porque as oferendas, lembrando, elas não podem ser compartilhadas entre os mortos e vivos. Eu acho que cabe lembrar do mito de Perséfone ou Proserpina, em que Plutão ou Hades ludibria a Perséfone a fazer um banquete no mundo dos mortos, lá no seu reino, e ela come um pedaço de romã e desde então ela fica presa no mundo dos mortos, e aí existe aquele trato de que a Perséfone fica 6 meses no mundo dos mortos, né, que corresponderia ao inverno e ao outono, e mais 6 meses então no mundo celestial. Então essa deidade Perséfone, ela tem essa característica, digamos assim, ambivalente. Então esse é o exemplo mítico que mostra que os mortais, né, ou os deuses celestiais, não podem compartilhar das mesmas refeições ou dos mesmos sacrifícios com os deuses do submundo. Então é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro a questão aí para os nossos telespectadores, e até mais. Vejo vocês na próxima.